Fala galera, começando aqui mais um Pega Visão do Clique Esportivo. E esse Pega Visão específico aqui é aquele que a gente conversa um pouquinho mais sobre os jogos. Vamos pegar aqui 3 jogos que vão ocorrer nesse domingo. E 3 jogos assim de campeonatos diferentes, mas de uma briga até interligada, né? Porque vamos falar da briga contra o rebaixamento na Série A e também da briga pelo acesso na Série B, né? Então tem uma relação ali entre essas duas lutas árduas nesse final de temporada. Bom, o primeiro jogo que a gente vai falar aqui hoje é uma briga desesperada entre Goiás e Vasco, né? Na última rodada do Brasileirão, o Goiás acabou entrando na zona de rebaixamento, o Vasco já estava, então a gente está falando aí de duas equipes que estão hoje dentro do Z4 e a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela do campeonato daqui a pouco. Antes, vamos só falar um pouco do histórico desse jogo. São 50 jogos oficiais entre Goiás e Vasco, a gente não está contabilizando aí amistosos. Desses 50, 40 foram pela Série A, então a grande maioria aí dos confrontos pela Série A. E nos últimos 3 jogos, a gente teve o Goiás vencendo duas, aliás, e o Vasco vencendo uma. O Goiás venceu por 1-0 no primeiro turno desse Brasileirão. E no ano passado, as equipes se enfrentaram pela Série B, aliás, no ano passado, em 2021, na verdade, as equipes se enfrentaram pela Série B. O Vasco venceu por 2-0 e o Goiás venceu por 1-0. Vou puxar aqui também os jogos com o mando de campo do Goiás e a gente vai ver que nos últimos jogos os placares aí ficaram entre 1-0, 1-1, teve um 2-1. Então, os últimos jogos aí foram marcados por poucos gols nesse confronto entre Goiás e Vasco da Gama, duas equipes tradicionais do futebol brasileiro. Falando um pouquinho sobre o momento atual dessas equipes, como eu já falei, né? As duas na briga árdua contra o rebaixamento, estão no Z4 nesse momento. E a gente está vendo aí os números do Goiás, que já fez 63 jogos nessa temporada, e nos últimos jogos ganhou pouco, né? Ganhou do São Paulo por 2-0, há 3 rodadas atrás, e tirando esse jogo, praticamente só empatou e perdeu. Perdeu na última rodada para o Fluminense por 5-3. Então, o momento do Goiás, assim, é meio conturbado, tanto é que a equipe acabou entrando no Z4, né? No caso do Vasco, o Vasco até esboçou alguma reação nos últimos jogos. Teve aquela sequência ali de 3 vitórias contra o Fluminense, Curitiba e o América Mineiro. Mas, desde então, aí, essa reação acabou parando um pouquinho mais. O Vasco, inclusive, havia saído da zona de rebaixamento. Agora já voltou. Perdeu os 2 últimos jogos. Perdeu para o Inter na última rodada por 2-1. Antes havia perdido o Clássico contra o Flamengo por 1-0. Então, é aquele momento assim que a gente ainda não sabe se o Vasco vai voltar a reagir no campeonato, precisa reagir porque voltou para a zona do rebaixamento, ou se vai ser aquele Vasco lá do início do campeonato, eu acho que aquele Vasco do início do campeonato já ficou para trás, né? O Vasco do início do campeonato, se tivesse daquele jeito, estava aí junto com o Coritiba e América, são duas equipes que já estão aí com o rebaixamento praticamente encaminhado. Então, assim, uma evolução no Vasco, é indiscutível isso, é saber se vai ser uma evolução como a gente viu ali naquela sequência de 3 jogos, que já vinha até desde antes, ou se vai ser uma evolução mais devagar e pelo início conturbado do Vasco, uma evolução devagar, uma evolução lenta pode não ser suficiente, né? Então o Vasco precisa reagir ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai falar um pouquinho da tabela, puxar aqui a tabela da Série A, justamente para focar aí nessa briga contra o rebaixamento, né? A gente vê o Vasco. Olha essa linha de pontuação do Vasco aí. Essa linha de pontuação aqui azul, ela quase não evoluía nas primeiras rodadas e isso perdurou aí durante 16 jogos. De lá para cá, a linha começou a subir bastante, mas nos últimos 2 jogos, o Vasco parou aí nos 30 pontos e vem tendo mais dificuldade do que vinha tendo anteriormente, né? Essa linha aí, ela mostra com muita clareza, assim, a campanha do Vasco na Série A. O Goiás, que entrou no Z4 agora, ele é um time que empata muito, né? Então ele vinha ali de pontinho em pontinho, e nessa briga contra o rebaixamento, especialmente quando as equipes da parte de baixo estavam tendo dificuldade para pontuar, esses pontinhos do Goiás vinham fazendo diferença. Só que o que aconteceu? As equipes da parte de baixo começaram a pontuar acima da média. O Santos venceu agora, o Santos chegou a ter uma sequência de 3 vitórias consecutivas, a gente vai falar do Santos daqui a pouco. O próprio Bahia também venceu 3 seguidas. Então, as equipes da parte de baixo elas começaram a pontuar. E aí,
Esse pontinho do Goiás passou a não ser mais suficiente, né? O Goiás acabou entrando na zona. É outro time também que vai ter que reagir para sair dessa situação, beleza? Destacar aqui também os escanteios na Série A, porque cadê o Goiás? Vamos marcar aqui o Goiás. O Goiás é uma das equipes que mais tem escanteios em seus jogos, é uma das 4 equipes com mais escanteios, especialmente no que diz respeito a escanteios contra, tá? Selecionei aqui agora apenas escanteios contra. E o Goiás só fica atrás do Grêmio nesse quesito. É uma das equipes que mais tem escanteios contra por jogo, beleza? Falar aqui também dos gols, e aí eu vou marcar tanto o Goiás como a equipe do Vasco da Gama e colocar aqui no acima 2,5. Tanto o Vasco quanto o Goiás estão entre as 4 equipes ali com menos partidas com ocorrência de acima 2,5, né? Ou seja, com mais partidas abaixo de 2 gols e meio. Agora só faço o seguinte alerta. A gente está vendo o Goiás aí na última posição nesse quesito, mas os últimos jogos não foram meio assim, né? É só reparar os 4 últimos jogos, teve um 6-4 do Goiás contra o Bahia e agora um 5-3 contra o Fluminense, só nesses 2 jogos aí, uma média de 9 gols por jogo. É algo assim completamente surreal e muito fora da curva para o Goiás, que era uma equipe ali que vinha tendo muito jogo de 1-0, 1-1, 0-0. Então, foram 2 jogos bem fora da curva. A gente não sabe se esse comportamento ele vai se manter daqui para frente ou se o Goiás vai ser aquele time que, quando perde, perde por pouco, quando ganha, ganha por pouco, ou empata por 1-1, 0-0. A gente vai ver daqui para frente. Beleza? Bom, nessa briga contra o rebaixamento, também tem um jogo muito interessante nessa rodada, que é também um clássico regional, e eu vou chamar aqui os números de Corinthians e Santos, duas equipes que hoje estão fora do Z4, o Santos saiu do Z4 na última rodada, porque conseguiu vencer o Curitiba, mas é um time que está totalmente inserido nesse contexto de zona de rebaixamento, na briga para não cair. O Corinthians, que também vinha nessa briga, conseguiu respirar um pouco, mas que ainda não está de forma alguma aliviado, né? Aquele time que está com os olhos abertos, tentando cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento. E aí a gente tem o histórico de jogos oficiais entre Corinthians e Santos, 304 jogos, a maior parte pelo Brasileirão, e no Brasileirão, especificamente no Brasileirão, né? A gente tem aí Corinthians tendo vencido as 2 últimas. Aliás, o Santos, ele não vence desde 2021, foram 5 jogos aí de Brasileirão sem vitórias do Santos. E muito jogo com 0 no placar, né? O Corinthians venceu por 2-0, venceu por 1-0, teve empate em 0-0. O Corinthians venceu por 2-0, novo empate em 0-0. Quando o Santos ganhou por 1-0. O próprio empate ali que teve gols dos 2 lados, Corinthians e Santos, empataram em 1-1. Antes tinha tido um 0-0 ali, e aí vem 1-0, 1-0. Ou seja, é muito jogo com 0 no placar, no histórico, pelo Brasileirão de Corinthians e Santos, né? E a gente tá vendo que pelo Brasileirão também, o equilíbrio desse confronto ele é muito marcante. São 24 vitórias do Corinthians, 23 do Santos e 22 empates, pegando os números do Brasileirão de 71 para cá, né? O Brasileirão com esse nome atual. E no histórico geral, assim, né, de jogos oficiais, aí a vantagem do Corinthians ela é um pouco mais acentuada. O Corinthians venceu 121 partidas, o Santos venceu 96. Vou pegar aqui o histórico recente, a temporada, né? Tanto de Corinthians quanto o Santos. O Corinthians, que venceu o Cuiabá agora, vinha de uma sequência de 6 jogos sem vencer, com 4 empates e 2 derrotas, e conseguiu pôr um ponto final nessa sequência. Antes desse jogo contra o Cuiabá, o Corinthians não vencia desde o confronto contra o Botafogo, quando o Corinthians venceu por 1-0. Então já era muito tempo. Nesse meio tempo teve a eliminação da Sul-Americana contra o Fortaleza, teve queda de treinador. Então, é um momento meio conturbado, mas que teve esse respiro aí agora, esse 1-0 contra o Cuiabá, fora de casa, inclusive. Um jogo que o torcedor do Corinthians pôde ficar um pouco mais aliviado, porque a zona de rebaixamento estava chegando ali na porta, né? O Santos, uma situação ainda mais complicada, que a gente vai ver daqui a pouco a tabela também, mas o Santos, ele até esboçou aquela reação ali, né? Ganhou 3 seguidas, ganhou aquela partida contra o Bahia que foi um alívio para o Santos. O Santos vinha numa situação muito ruim. Se perdesse para o Bahia, ia ficar uma distância muito grande do primeiro time ali fora da zona de rebaixamento.
mas a partir daquele jogo contra o Bahia, emendou 3 vitórias, depois acabou perdendo o Bragantino em casa, e aí veio aquele 7-1 que, obviamente, freia qualquer reação, um balde de água gelada. 3-1 contra o Bragantino já tinha sido, né? Porque foi um jogo na Vila Belmiro, embora o Bragantino esteja aí nas posições de cima, é o atual vice-líder do campeonato, mas não deixa de ser ruim perder em casa. E tomar 7-1 do Inter em qualquer contexto é um negócio assim absurdo, né? De qualquer forma, veio o último jogo contra o Curitiba e o Santos venceu. Venceu por 2-1, venceu em casa. Tinha que vencer, né? O Curitiba é uma daquelas equipes que já está com o rebaixamento praticamente decretado. E aí, fez sua parte. Importante continuar lutando agora, né? Conseguiu sair do Z4. Pode contar também com os outros resultados que ajudaram, foram favoráveis para que o Santos saísse do Z4. Abriu 2 pontos, inclusive, do Goiás, mas continua nessa luta dura para não cair. Falar um pouco da tabela, o Santos está aqui com 33 pontos, né? E pode voltar para a zona de rebaixamento, a depender do resultado de Goiás e Vasco, né? A gente precisa torcer para o empate entre Goiás e Vasco. Se o Santos perde e o Goiás vence, o Goiás acaba passando. O próprio Vasco também pode passar. Teria que ver a questão do saldo de gols. O saldo de gols do Santos foi para o buraco, né? Depois desse 7-1. Então, se o Santos perde e o Vasco ganha, é muito provável também que o Vasco passe. Eles ficariam empatados em número de vitórias. E o Goiás, com certeza, ultrapassaria em caso de derrota do Santos e vitória do Goiás. Então, a situação do Santos continua delicada. É um time que está totalmente inserido aí na briga contra o rebaixamento. Falar um pouquinho... vou até voltar aqui. Eu ia passar para uma outra tabela, mas vou voltar aqui no Santos, porque o que é que me chama atenção no Santos, tá? Vou puxar os jogos aqui desde julho. Julho, agosto, setembro e outubro. E nesse período, foram 17 jogos da equipe do Santos. Em todos os 17, o Santos sofreu pelo menos um gol. Então, assim, velho, você não consegue jogar 17 jogos e tá sempre tomando um gol. É muito difícil você conseguir reagir. Mesmo nas vitórias, o Santos acabou sofrendo gol. Ganhou do Bahia 2-1, ganhou do Vasco de 4-1. O Palmeiras venceu 2-1, o próprio Curitiba agora 2-1 também. Então, mesmo nas vitórias, o Santos acabou sofrendo gols. É um recorte muito longo, são 4 meses em que o Santos toma gol em todas as partidas. Vou até olhar aqui qual foi a última vez que o Santos deixou de sofrer gol. Foi no finalzinho de junho ali, pela Sul-Americana, no 0-0 contra o Blooming. Aliás, os 4 últimos jogos que o Santos não sofreu gol, ele também não marcou, né? A última vez que o Santos não sofreu gol e ganhou foi em maio, 1-0 contra o Vasco. Então, é muito tempo e é muito difícil não estar na briga de rebaixamento, contra o rebaixamento dessa forma, né? O Santos precisa corrigir essa situação urgentemente. Bom, de Série A era isso. Vamos falar agora da galera que briga para ocupar as posições que serão deixadas por esses times que estão brigando para não cair, né? E pode ter acesso nesse fim de semana. Estou gravando aqui na sexta-feira, início da tarde. A gente não teve ainda os jogos da sexta nem do sábado. E a depender dos resultados da sexta e do sábado, o Vitória pode até garantir a classificação para a Série A neste domingo. Claro que ainda é uma combinação de resultados que é necessária para que isso seja possível já nesse domingo. Eu acho até que o acesso do Vitória é praticamente certo, mas talvez ele não se confirme ainda nesse domingo por conta dos outros jogos, né? O Vitória enfrenta uma equipe que também está inserida nessa briga pelo acesso, que é o Juventude. E essas equipes já se enfrentaram 17 vezes, 3 delas pela Série B, 12 pela Série A e mais 2 pela Copa do Brasil. A vantagem é do Juventude. O Juventude ganhou 7 partidas, foram mais 6 empates e o Vitória ganhou 4. E no recorte mais recente, a gente teve uma vitória para cada lado e 2 empates. Isso nos 4 últimos jogos, né? Se a gente pegar os 5 últimos, aí o Vitória tem uma leve vantagem, venceu 2, o Juventude venceu apenas 1. Mostrar aqui como que tá a tabela do campeonato, né? E esse confronto, ele tem um detalhe curioso. Vou chamar aqui a Série B. O Vitória, como todos sabem, é o líder da competição, com 54 pontos. Favoritaço não só ao acesso, como também ao título. E o Juventude hoje, sexta-feira, às 14h34, o Juventude é o 4º lugar. Mas o Juventude pode entrar nesse jogo aí na 8ª posição, de tão embaralhada que está a Série B. Isso porque o Juventude pode perder a posição para o Guarani, para o Criciúma, para
para o Novo Horizontino e para o Mirassol. Essas 4 equipes jogam antes do Juventude e não há confronto direto entre elas. O próprio Mirassol, que está ali na 8ª posição, pode ultrapassar o Juventude também pelo saldo de gols. Mas, na verdade, se ele ganha, o Juventude não vai ter jogado ainda, ele certamente passaria. Então, o Juventude, que hoje é o 4º, ele pode entrar em campo no Barradão, na 8ª posição, que é um cenário completamente diferente do que ele tem hoje na 4ª posição, né? O Juventude tem um conforto de estar no G4, mas eu acho que até que dá para falar assim que dificilmente o Juventude entra em campo no G4. Claro que se ele ganhar, ele permanece no G4, né? Mas essa Série B, a briga por essas últimas vagas, por essa última vaga mais especificamente da Série B, ela tá cada vez mais intensa, né? E o Vitória, ele também depende desses mesmos jogos aí de Guarani, Criciúma, Novo Horizontino e Mirassol, para saber se pode confirmar o acesso já nesse domingo. E, obviamente, se o acesso se confirmar, a festa no Barradão vai ser ainda maior, né? É isso aí, galera. Semana que vem a gente está de volta, repercutindo mais jogos do fim de semana. Enquanto isso, você pode acessar lá o Clique Esportivo, porque tem todas as informações sobre os jogos da rodada, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial. E esse sábado, inclusive, tem a final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. E o Clique Esportivo está recheado de informações sobre esse confronto, tá? Então, vale demais fazer uma visita lá no Clique Esportivo, beleza? Um abraço e até a próxima. Foi, Pedrão. Valeu, Pedrinho. Obrigado, viu, meu velho? Deixa eu te pedir uma coisa. Manda. Eu combinei com o Ayrton, que é o cara que faz a edição lá do Clique, para eu já anexar esse vídeo lá numa pasta que ele faz a edição. Você consegue mandar para mim, velho? Vou fazer o seguinte. Quando eu acabar aqui a gravação, vai surgir aqui em cima, tipo, voltar para o painel principal. Onde tem aqui em cima no canto direito superior. Aí a gente vai voltar para a página principal. Aí você vai apertar em bibliotecas. Aí vai estar lá todos os vídeos que a gente faz, todas as gravações e tudo mais. Mas E eu lá você consigo ver consegue isso? baixar. E consegue. Porque aqui para mim Vê. só aparece entrar e inscreva-se. Pronto, eu vou concluir aqui a gravação, rapidinho. Cadê eu ver? Beleza.